Nosso entrevistado da semana é o CEO e cofundador da Solo Tudo, Rafael Somera. Somera fala de temas relacionados a empreendedorismo, marketing digital, vida profissional e da história da empresa, que começou com uma tábua de passar roupas e hoje atende mais de 1 milhão de pessoas por mês e também no formato de franquias. Além de empreendedor, o Rafael também é escritor. Escreveu aí um livro ano passado, O Homem que Aprendeu a Vender. Esse eu creio que acho que deve ter sido o primeiro. Se estiver errado, você me corrige. Tá. Mas muita gente pergunta, vender não é um dom, Rafael? Todos os dias, tá, Rogério, eu me pergunto isso, tá? Ontem eu estava refletindo sobre isso, acredite se você quiser ou não, porque é engraçado se tocar nessa. Ontem eu estava refletindo, porque tem pessoas na minha equipe, né? Eu tenho equipes de vendas trabalhando comigo, uma equipe linda, e que naturalmente você sente que tem uma facilidade para fazer algumas coisas que são importantes, e outras que sofrem um pouco mais. Mas eu acredito que recebe sim uma bagagem, né? Aquela pessoa que tem uma facilidade para se comunicar, para ouvir principalmente, né? Ao contrário do que muita gente pensa, que vender é importante você falar bem. Não, eu acho que é importante você ouvir bem, né? Mas aí eu estava pensando sobre isso, só que eu sempre tenho uma imagem comigo do Ayrton Senna. Não sei se você conhece essa história, mas a primeira corrida de Ayrton Senna debaixo de chuva, né? Ele pegou em 12º. E terminou a corrida, todo mundo, poxa, que pena que choveu. Ele falou, não, o problema não é ter chovido. O problema é que eu não sei andar na chuva. Talvez o cara que tenha pego em primeiro tenha dom para andar na chuva. Eu não. Sim. E durante 4 anos, né, o Senna pegava, toda vez que chovia, ele pegava o carro e ia treinar na pista molhada. E a gente sabe que no final ele foi conhecido como mestre das pistas molhadas, títulos e corridas que ele ganhou com título molhado, com pista molhada. Então, eu acredito que sim, existem algumas pessoas que têm facilidade maior de comunicação, parece trazer uma bagagem disso, mas eu acredito que é possível aprender e necessário, tá, Rogério? Mais do que possível. Eu acho que vender é uma das características que está diretamente proporcional ao sucesso de uma pessoa. Então, todos deveriam se esforçar para aprender. Né? Eu não sei se eu tenho dom ou não, mas eu vou me esforçar para estudar, entender e aprender, né? Mas eu acho que independente disso, do negócio, da venda de uma publicidade, o que for, Rafael, você tem que vender a sua imagem. Como Sim, jornalista, como médico, como sim. dentista, enfim, como empresário. Porque se você não vender a sua imagem e principalmente que as pessoas não tenham confiança em você, Sem você dúvida. só vende uma vez só, né? Não, total. Tanto é que a própria história do livro que você falou, né? O livro conta a história de um contador, né? Que teve dificuldade, que arrumou a empresa, quer dizer, organizou a empresa e a empresa viu que estava gastando demais e o primeiro corte da empresa foi ele. Ele ajudou a ver que ele precisava ser cortado, né? E aí ele sai procurando trabalho, né? E uma entrevista é uma venda. E ele passa por várias entrevistas, como você mesmo falou, confiar que eu sou um bom profissional para executar esse trabalho. Então, uma entrevista é uma venda, né? E aí ele não consegue, ele vai e começa a querer vender as coisas dele, disco, coleções de disco que ele tinha, e também não consegue. E aí ele começa a ver que, na realidade, venda está em tudo, né? Tá em todo tipo. Toda vez que você deu uma ideia para alguém, eu conheço muitos profissionais que são frustrados com isso. Fala, pô, eu dou a ideia, as pessoas não fazem. Aí o outro vai, apresenta a ideia, e aí a mesma ideia, e aí a pessoa aceita. Fala, qual o problema? Né? Então você pode falar, é porque não me ouvem, ou que eu não sei vender. Né? Eu falo, toda vez que você aponta o dedo para algum lugar, né? Tem 3 apontando para você, um Deus está vendo. Né? Então, esse é o ponto principal aí que eu acho que a gente teria que olhar, é para tudo, né? Tem até uma frase interessante, eu não sei quem escreveu, que é o seguinte: negócios são, sobretudo, relações em condições de confiança. Eu acho que fecha esse nosso bate-papo dessa parte aqui, né, Rafael? Acho muito legal, porque pensa assim, são relações, e a base de qualquer relacionamento é confiança. Né? É a base da pirâmide. Cara, não tem ali, meu amigo. Pensa num casal que não confia um no outro. Vai ver como é a vida deles. É um inferno, né? Não, não tenha dúvida, né? Ali não há. Então, acho que a base da pirâmide é, sem dúvida nenhuma, confiança para que você possa vender uma ideia, né? Não adianta você ter uma boa semente se o terreno não recebe ela. E você acredita também que os nossos clientes, né, independente do segmento, eles têm que estar alinhados com o nosso propósito, Rafael?
Puxa vida, Rogério, eu por muito tempo, eu pensei assim, ó, é, o cliente tem sempre razão, né? E, hoje em dia eu tenho uma visão diferente. E aí você corre o risco, né, de tomar uma atitude, mudar a tua empresa por causa de uma empresa, por causa de um cliente, né, e ser uma característica específica daquele cliente. Então é muito importante você ter claro, né, onde a gente chama todo mundo de cliente, né? E tem alguns perfis que simplesmente não batem com o que você está oferecendo, com o que você está propondo, a expectativa dele está diferente do que você pode entregar. E aí você corre o risco, né, de tomar uma atitude, mudar a tua empresa por causa de uma empresa, por causa de um cliente, né, e ser uma característica específica daquele cliente. Então é muito importante você ter claro, né? Ontem até eu comecei minha fala na semana do Sebrae falando disso, né? Que eu falo, é igual aquele churrasco que tem em casa, que tá toda aparentaiada e no final você perdeu a sua chave, né? Aí você fala, pô, perdi a chave do carro. Aí você fala, pessoal, alguém me ajuda a achar? E começa a aparecer um monte de chave. Essa, é essa, é essa, é essa, é essa, é essa. Não, não. Por quê? Porque não dá para você encontrar aquilo que você não sabe claramente o que é. Então, acho que uma das perguntas que as empresas deveriam começar a responder desde o começo, apesar, né, da necessidade de vender a qualquer custo aí, que é um erro, e se é a qualquer custo, você não vai ter lucro. Você não vai ter lucro, né? Mas quem é o cara que eu realmente quero resolver os problemas, né? Ter essa persona aí bem clara, né? E toda venda tem um processo até chegar na decisão. Perfeito. O que fazer para que você não perca esse cliente no meio do caminho? Eu costumo dizer, né, que a gente tem, o que a gente quer é o pão nosso de cada dia, né? Vendas não vive de passado. Então, o mês passado eu arrebentei, esse mês é do zero, né? Tinha um cara que trabalhava com a gente que ele falava, ontem tinha tudo, hoje não tenho nada, porque as contas não param, né? Então não dá para você falar, mas você não pode ficar bravo comigo porque mês passado eu consegui. Cara, esse mês é novo. Então é literalmente o pão nosso de cada dia. Eu internamente até criei uma metodologia aqui para Solutudo, que a gente fala, nós estamos indo em busca do pão, né? Que é o quê? Fazer o cliente parar para nos ouvir, né? Absorver o que a gente tem a dizer e obter a confiança necessária para que a gente possa, né, apresentar o que a gente faz. Então, parar para nos ouvir, absorver o que a gente tem para dizer e literalmente obter a confiança necessária. E é engraçado, né? Mas a gente internamente fala, como é que a gente faz isso? Com padaria. Como assim padaria? Se prepare para a venda, né? Faça uma abordagem legal, faça um diagnóstico que permite você entender se o seu produto vai resolver ou não o problema do cliente. Apresente o problema para ele, apresente a solução que você tem, resuma para ele entender melhor aquilo que você falou, né? Porque às vezes a gente fala tanta coisa, né? Ajude ele a tomar a decisão com uma instrução e agradeça quando ele resolver comprar. Então, para não perder, né, para conseguir o pão, padaria. Fica aí uma dica nossa aqui. Tá certo. E a gente, né, eu tenho um pensamento assim, né, eu ouvi isso uma vez, vamos falar assim, a gente que é vendedor, a gente amanhece todo dia desempregado, né? A gente brinca todo dia, né, Rafael? Tem uma frase que fala isso, né? Ser Isso. vendedor é procurar emprego todos os dias. Isso mesmo. O Rafael, você estava conversando ontem também, eu estava ouvindo e eu anotei algumas coisas que eu acho interessante porque tem tudo a ver com o nosso público também. Perfeito. Essa pandemia, ela teve um lado bom porque ela acelerou, eu acho que pelo menos aí uns 30 anos, as redes sociais, né? Total. Quem nunca imaginou que ia vender na internet hoje está vendendo, mas também Perfeito. tem que ter todo um processo enfim, de estoque. E como que você vê a importância desse digital, principalmente para as pequenas empresas, que é o foco da Solotodo? Perfeito. Eu acho muito legal isso que você está falando e existe até, não sei se você lembra, ontem eu dividi na tela num dos slides, né? A Fome pede ou não? Sim, guardou esse aí. Guardei. Mas a gente tem um cenário, né, que a gente chama o Google Trends, inclusive fica a dica de ferramenta para todo mundo aí. É uma ferramenta do Google que permite você ver quantas vezes um determinado termo tem sido consultado no Google.
Que né? você comentou, O termo né? Ansiedade, em né? casa, isso, tem o termo ansiedade e tem o termo em casa. O termo em casa, ele vem crescendo desde 2008. 2008, 2009, 2010, ou seja, a tendência de eu comprar à distância, tá? Quando chega na pandemia, esse termo que já estava crescendo dá um pico. Mas, ou seja, era um movimento que já vinha, ou seja, nós já estávamos falando de digital antes, né? Ninguém está começando a falar de digital agora, mas durante a pandemia isso se ampliou drasticamente. Então, eu até criei um termo, né, ontem que eu usei na palestra, que eu falei, antigamente era digital, hoje é divital. É vital. Sim. É vital, não dá para ignorar, não dá para falar que isso não existe, porque a primeira etapa de um processo de compras, que são 4, descobrir, decidir, fazer contato e comprar, a primeira etapa, ela está acontecendo quase que totalmente via internet. Então, na primeira etapa, eu preciso ser descoberto. Então, até a dica que eu dei para todas as empresas que estavam ouvindo a gente ontem é assim: cadastre-se no máximo de lugares onde pessoas procuram o que você faz, né? Então, cadastre-se no Mercado Livre, na Solutudo, no Google, todo lugar onde alguém está procurando você, para você ser descoberto. Tenha um lugar na internet onde você coloca tudo de você. Dedique tempo a isso, por informação. Porque as pessoas vão querer tomar essa decisão na internet. Dificilmente vão querer te ligar, né? Tanto é que 1/3 dos jovens não tem o ícone de telefone mais no celular. Ou seja, se tiver que ligar, ele não vai falar com você. E é ele que toma a decisão pro pai dele, às vezes. Então, o problema não é só com o jovem, é que você está saindo fora do mercado, né? Facilite a troca. E eles preferem quem responde pessoalmente e por mensagem. Então, aquela história de o telefone eu atendo na hora, o WhatsApp eu atendo depois, isso não existe, né? Pelo contrário, o cara do WhatsApp, ele quer ser respondido antes do que o cara do telefone. O telefone espera 3 vezes, pelo menos, tocar. O do WhatsApp, não. Enquanto a gente não entender que aquilo é um canal e é gente ali também, é cliente, né? É cliente do outro lado, a coisa não vai funcionar. Então, o que eu vejo para as pequenas empresas é isso. É vital e você começa da maneira mais simples. O trabalho da Solutudo, né, Rogério, de uma maneira geral, é muito nessa crença. Cara, você quer focar no seu negócio e não quer perder tempo e paciência? Eu entendo, tá? A gente te ajuda, mas se você não quiser fazer com a gente, quiser fazer com qualquer outro lugar, só não dá para você falar que você não vai fazer. Porque se você está sem tempo, você vai ter tempo logo, logo, porque cada vez mais você vai ter menos cliente, né? Então, por alegria ou na tristeza, né? Eu lembro até recentemente, vamos colocar aí até o ano passado, quantas e quantas pessoas não esperavam a Black Friday para comprar na internet. E hoje em dia, eu creio que eu não sei como que vai ser a Black Friday desse ano, eu até imagino, porque era assim, as pessoas ficavam esperando com uma ansiedade, assim, eu acho que nem, é lógico que pelo preço também, Rafael, não vou negar isso, mas eu acho que pelo prazer de estar ali, de estar vendo e de estar comprando aquela coisa, como será a Black Friday a partir após a pandemia? Você já pensou nisso ou não? Porque veio esse insight na minha cabeça agora. Eu acho que a Black Friday vai ser Black Monday, Black Tuesday, Black Wednesday, Black Friday. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento economicamente que vai ser muito difícil, né, Rogério? A gente ainda não viu isso. A gente está achando que já viu, mas não viu, né? Esses 9 milhões de desempregados aí que se espera aí, o seguro-desemprego acaba em dezembro, né? Então, o que eu quero dizer é assim, as empresas vão ter que criar mais Fridays, mais Blacks, né? Ela vai ser algo mais cotidiano, né? O que cá entre nós, supermercados sempre fizeram, né? Baixa o preço do arroz e organiza o preço do feijão para daí dar uma equilibrada. O chamariz, sem dúvida nenhuma, vai vir muitas vezes por oportunidades, né? O consumidor está mais receoso em gastar o seu dinheiro porque ele não tem tanto dinheiro e não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, ele literalmente está pensando mais. Então, as oportunidades, né? Eu não acho que vai ser só Black Friday, não. Vai ser todas as cores e todos os dias Friday. Agora, você falou um número preocupante de pessoas desempregadas. Sim. E também de emprego. Eu falei a mais. Não, e além de pessoas desempregadas, vamos puxar para o lado empresarial, Rafael. Empresas que fecharam estão prestes a fechar.
qual a orientação que você passa para as empresas que vão conseguir sobreviver e vão ter que absorver os órfãos dessas empresas que fecharam? Ai, meu Deus, é bastante difícil, porque eu tenho muitos amigos, muitas pessoas próximas, muitas pessoas estão sofrendo muito, né, nesse momento, né, Rogério, com o mundo das pequenas empresas. Dizem agora que o governo lançou uma linha que finalmente vai chegar até a ponta. Espero que seja verdadeira, né, porque eu falo que o grande problema das pequenas empresas é isso, né, quando eu vou num banco solicitar crédito para um período difícil igual a esse, e, e o banco não me empresta, o máximo que vou demitir são algumas pessoas, né? Então eu não tenho voz, eu não tenho voz. Quando uma grande empresa brasileira vai lá e ameaça me demitir 4, 5 mil pessoas uma vez só, né? Ela recebe apoio, né? Suporte. Então a pequena empresa ela literalmente ficou muito ilhada nesse período, né? Que era engraçado, eu costumo dizer aí, né? A gente estava emprestando para quem tinha dinheiro e não devia. Então aí complicou, né? Pô, geralmente quem vai buscar dinheiro é porque não tem, porque está devendo, quer dizer, né? Esse é o momento, senão não precisaria. Então acho que existe, né? Empreendedor mesmo não vai parar de empreender, né? Ele vai ter que lidar com o período, com essa dívida, com essa estrutura que fica, lidar com essa amargura de ter um sonho aí que não se construiu, mas a vida é um ciclo constante, né, Rogério? Então eu tenho amigos que malemar terminaram uma empresa, estão fechando a empresa nesse momento e já estão começando com outra ideia, adaptada, menor, né? Porque não dá para parar. Eu dou um exemplo da minha própria mãe, né? Minha mãe criou a nossa família toda e nunca teve emprego. Né? A mãe vendeu vaso, vendeu doce, vendeu flor, vendeu chocolate, salgado, quer dizer, e percebe a importância do mundo de vendas aí nessa história, né? Porque ele é o único que não depende de um patrão. Porque, na realidade, ele depende de muitos. Todo cliente vira patrão, né? E todo mundo tem um dom para oferecer, né? Um talento, um conhecimento, né? Além, né, desse mundo das plataformas aí, que pode vir a abrigar alguns desses por um tempo, né? Os Ubers da vida, esse cenário pode ser um caminho também para muitos que resolverem, para não ficarem parados aí nesse período, né? Agora você também comentou ontem, Rafael, né? Eu até falei para vocês que você falou que eu guardei, que é o Fomipades, né? Fomípades. Assim, Fomípades, perdão. Fomípades, o que seria isso? Internamente, tá? Esse é um termo que existe aqui na Solutudo desde 2010, 2011. Já estamos indo para 20 anos dele, tá? Quando eu vi isso, né, Rogério, eu costumo dizer aqui dentro que eu achava que era uma onda, né? Falava, tem uma onda aí. Hoje eu vejo que é um tsunami que nem começou a levantar ainda. As características da tecnologia, que facilita tudo, que te dá mais opção de compra, que torna tudo mais rápido e que também te engana muito, né? Quem nunca caiu num conto do vigário aí nas internets da vida, né? Criou um novo padrão de comportamento em nós, consumidores, né? Que a gente fala, a gente está mais folgado, mais mimado, mais impaciente e mais desconfiado. A soma dessas 4 sílabas cria um novo perfil que a gente considera do consumidor, que é fomímpades. Né? Então a gente fala internamente, isso aqui o Fomímpades compraria, né? Tá fácil o suficiente? Estamos mimando ele o quanto ele merece, a atenção que ele quer, né? Aquela história, o cara tá achando que tem o rei na barriga, não tá achando mais, ele tem, né? A gente está sendo rápido para o cara não esperar, ou estamos ajudando ele a esperar enquanto não há como antecipar, e mais, né? Nessa hora o desconfiado, nós dependemos de clientes falando de nós. Ontem eu até mostrei uma pesquisa feita que as pessoas não acreditam mais em especialista, não acreditam mais em artista, elas acreditam em pessoas iguais a elas. Tanto é que você vai ver grandes campanhas, a própria faculdade Anhanguera, a principal campanha de marketing dela são os alunos falando. Ou seja, eu falar de mim já não convence mais ninguém. Mãe falar de filho, né? A internet não permite que isso aconteça. Tá certo, Rafael. A gente está chegando já mais ou menos ao final. Eu acho que assim, antes de estratégia, tudo, a gente tem também o lado pessoal nosso, que a gente tem que se especializar em nossas áreas. E uma coisa que eu estou vendo, né, uma coisa que já até conversamos antes aqui em off, a gente tem que se especializar em todas as áreas, principalmente, eu vou falar de mim agora.
eu tenho que inovar, porque só TV offline não dá mais, né? Perfeito. A gente sabe disso. E para isso, a gente está vendo vários acessos com essa pandemia, até gratuitos na internet, de cursos, né, para as pessoas se especializarem. O próprio Sebrae faz isso maravilhosamente bem há anos. Perfeito. E uma coisa que eu notei, cursos de pós-graduação, MBA, estão com valores assim hiper acessíveis, a partir de R$70 por mês, através de EAD, cursos de várias áreas que a gente tem que se especializar, porque não adianta falar, eu já tenho 53 anos, não preciso mais disso. Porque a gente tem que ver cada área. Como que você vê essa facilidade em cursos gratuitos? E também uma coisa que eu comecei a pesquisar essa semana, cursos de pós-graduação a partir de R$70 e cursos bons, reconhecidos pelo MEC também, Rafael. Perfeito. Eu acho muito legal, Rogério. Eu particularmente acho assim, né? Antigamente, pensa onde estava o custo de um curso caro, né? Eu tinha que me deslocar até um local que cabiam 20, 30 pessoas, e através das 20, 30 pessoas, eu tirava o dinheiro para pagar um bom professor, né? Então, quer dizer, isso fica caro. Se o professor é bom, ele ganha bem, eu preciso daquilo, mais estrutura, mais aluguel, mais internet. Então, o custo de se aprender era muito caro, né? Claro, tem uma coisa que se perde nessa história, que é o networking, né? O contato com as outras pessoas ali. Mas eu vou deixar isso de lado enquanto nós estamos falando de conhecimento, né? Então, hoje, o que muda é o seguinte, eu consigo chamar um cara muito bom, né? Pagar ele 10 vezes mais a hora do que eu pagaria numa sala de aula, e não dividir esse custo entre 10 pessoas, dividir entre 1.000, entre 2.000, o que torna o custo desses produtos muito acessível para todo mundo. Isso é legal. Quem realmente quer aprender, eu falo, se hoje eu estivesse fazendo, eu não faria fisicamente, eu faria à distância, mas exige compromisso, né? Disciplina, tem que estar ali, você tem que estudar, você tem que prestar atenção, não tem ninguém te chamando a atenção, mas para quem está decidido a obter conhecimento, é maravilhoso, é um mar de oportunidades, né? Acho que vale sempre você buscar pelas credenciais do professor e da instituição, isso é muito importante, né? Diria eu até, né? Me desculpo, do professor mais ainda. O que esse cara já fez, quem é ele, o que ele estudou, porque é dele que vai vir, né? Boa parte do conteúdo. Então, eu vejo com olhos maravilhosos. Acho que a segunda fala que você colocou aí, não é tempo de parar de aprender. Eu acho assim, parou de aprender num mundo onde as regras do jogo estão mudando tão rapidamente, você está fora. Você está fora. Eu passo aí, posso falar por baixo aí, 10 horas da minha semana estudando. Lendo artigos, fazendo algum tipo de live, acompanhando o curso, lendo algum livro, muito mais, falei besteira. Por quê? Porque está mudando muito rápido. Então não adianta, a faculdade que a gente fez há 10 anos atrás falou de assuntos que nem existem mais. Né? Claro, os conceitos continuam os mesmos, mas é necessário continuar aprendendo e ter isso religioso. Por quê? Por que continuar aprendendo? Porque o terreno está mudando. Né? O terreno está mudando, eu tenho que aprender, o terreno está mudando, eu tenho que aprender. Então, eu acho maravilhoso, tá? Eu acho que é algo... Aí você só tem que pensar o seguinte, né, Rogério? Eu vou perder uma coisa, que é networking, né? Então, a pergunta é, como é que eu vou continuar, já que eu estou aprendendo mais barato, onde é e como é que eu vou continuar conhecendo gente? Porque networking é fundamental. E não é aquilo, quem indica com um olhar pejorativo. Está cada vez mais difícil eu confiar em alguém, porque tem muita gente falando comigo. Então o network ele vai ser o caminho que permite que a gente percorra. Vide, né, antes de começarmos aqui o bate-bola nosso, você estava pedindo sugestão sobre um determinado profissional. Você poderia ter ido na internet e procurado, né? Então, nessa hora ainda vale bastante. De mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Cacau Foods, prove e se apaixone. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Magnogás, revendedor autorizado com Cigás. Star LED, publicidade em LED. Eficaz Consultoria. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio e áudio publicitário.
Vidraçaria Amazonas, vidrada em você. LPC Cursos, ajudando você na caminhada cristã. Blank, 17 anos, encantando na web. Binaural, ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. CIM Seguros, seguro só com corretor de seguros.